Hoje é dia 18 de outubro do ano 2018. É uma quinta-feira. Estamos perto de 18 horas. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós comandamos os destinos de nossa clínica de dor, deformidade e incapacidade dos pacientes que nos procuram. Dos transtornos musculoesqueléticos, ossos, músculos, vasos, articulações, tendões, nervos. Nosso esqueleto parece muito forte, mas ele é muito frágil. E com o tempo ele sofre deformidades. Essas deformidades, em geral, causam um problema de compressão das raízes nervosas e causam dor nos mais diferentes territórios do corpo humano, nas mais diferentes geografias. Daí vem dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nas pernas, cansaço, peso, queimação, dor nos joelhos ou nos tornozelos ou pés. Mas vejam bem, não é só isso que os problemas dos transtornos musculoesqueléticos podem causar, não. Muitos problemas de audição, zumbidos no ouvido, tonturas, enjoos, labirintite, labirintose, vertigem, distúrbios visuais, glaucoma, problemas de memória, perda de memória, de raciocínio, de energia. Eu diria que até o Alzheimer tem um componente importante que decorre de transtornos musculoesqueléticos da coluna cervical. Às vezes dor no peito, dormências, formigamentos, zonas de anestesia pelo corpo, cãibras, até engrossamento das articulações, edema, inchaços. Tudo pode decorrer de transtornos musculoesqueléticos. É uma multidão de sintomas e um quadro multicolorido, de muitas cores. Mas vejam bem, no programa passado, nós tentamos transmitir a vocês que o nosso eu tem dois componentes importantes. Nós temos um eu eminentemente físico, e temos um eu não físico. O nosso eu físico, é o amontoado de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos que nos compõem como seres humanos. Se quiser até ampliar isso, nós dissemos, somos um monte de átomos, espaços vazios, moléculas, DNA, genes, proteínas, ativadores neurológicos, e células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. E a medicina se ocupa disso. Ela considera que você é eminentemente um ser físico, material. E nem poderia ser diferente, porque a medicina é uma ciência. E toda a ciência é materialista. Porque a construção científica se apoia em visão, audição, olfato, paladar e tato, que são nossos informantes físicos, materiais. Entendeu? Mas a medicina tem uma especialidade chamada psiquiatria, que seria para cuidar dos transtornos mentais. Por quê? Porque a psiquiatria considera pensamento e mente como sinônimos, mas nós vamos ver que não são. Entenderam? Não são. Então, nós temos um componente não físico, que não é pulmão, não é coração, não é rim, nada disso. Nós temos um componente não físico. E esse componente tem 5 estações bem distintas entre si. Um componente se chama pensamento. Isso aí eu vou dar na hierarquia ascendente. Então, um componente se chama pensamento. O outro componente se chama mente. O outro componente se chama consciência. O quarto componente se chama alma. E o quinto componente se chama espírito. Você sabia que você é tudo isso não físico?
Entenderam? E tem mais que eu vou te dizer. O corpo físico é um mero obedecedor das ordens emanadas pelo eu não físico. Entenderam? Entenderam? É por isso que o filósofo diz: penso, logo existo. Entende? Então, você não imagina o poder que você tem como verdadeiro tesouro precioso. É o seu eu não físico. Vou repetir: pensamento, mente, consciência, alma e espírito. É muito difícil definir essas palavras. Se você buscar no dicionário, se você buscar na enciclopédia, se você buscar no Google, se você tentar decifrar a verdadeira essência dessas palavras, elas são de difícil definição, entendeu? Porque é muito difícil mesmo. Porque essas palavras pertencem a um universo do invisível. Você vê pensamento? Não. Você vê a mente? Não. Você vê consciência? Não. Você vê alma? Não. Você vê espírito? Não. Então, tudo que pertence ao reino da invisibilidade é difícil para a nossa cultura humanística científica entender, compreender. Entenderam? Entenderam? Por isso que existem muitos ateus, né? O que é, na verdade, um ateu? O ateu é o indivíduo que só crê naquilo que os seus sensores físicos podem ver, ouvir, sentir o gosto ou cheiro, ou tocar. Se não pode fazer isso, não existe para um ateu. Entende? Ora, Deus você não pode ver, Deus você não pode ouvir, Deus você não pode sentir cheiro ou gosto, Deus você não pode tocar. Ora, Deus não existe. Entende? Mas não esqueçam do seguinte: se você acredita em Deus, você está certo. Se você não acredita em Deus, você está certo também. Entendeu? É de cada um essa crença. Entendeu? Mas vamos falar alguma coisa que não deu para falar na jornada anterior. O pensamento. Né? O pensamento, ele é muito imediatista, materialista e ambicioso. Né? Ele excede das nossas ambições, às vezes desenfreadas. Né? Pode ser compulsão por dinheiro, pode ser compulsão pela fama, pelo poder, pode ser compulsão pela política, pode ser compulsão por sexo, pode ser compulsão por ser uma celebridade, por exemplo. Entenderam? Então, essas compulsões pertencem ao nível pensamento, ou seja, é o nível do ter. E quanto mais ter, melhor ter mais. Entendeu? Não tem fim. Entende? É ambição desenfreada. Pertence ao nível do pensamento. Por isso eu diria, sem medo de errar, que o nível do pensamento não tem sabedoria. Não tem sabedoria. A sabedoria é outra dimensão. Entendeu? É outra dimensão. Mas para a medicina ocidental, a nossa medicina alopática, você é pensamento e corpo físico. E o pensamento eles chamam de mente. Por isso, quando você tem um problema mental, eles chamam, tem um transtorno mental. Então, manda para a psiquiatria tentar resolver. Então, mas a ciência médica é uma ciência de possibilidades, não de certezas. E a psiquiatria é uma ciência de muito poucas possibilidades e quase nenhuma certeza. Porque ela quer lidar somente com o meu eu, com o meu eu não visível, chamado só pensamento. Ela ignora a mente no sentido assim ascendente, né? A mente extracerebral, né? A mente de outra dimensão. Ela ignora a psiquiatria. Muito mais ela ignora a consciência, ignora a alma e o espírito, então, nem te digo. Ou seja, ela ignora completamente. Entendeu? Então, a psiquiatria, ela tenta, né? Ela tenta apagar incêndios, mas ela não consegue. Ela não consegue. Quando muito, ela diminui as chamas. Mas apagar incêndio é muito difícil para a psiquiatria. Entendeu? Que é aquele tumulto no seu íntimo, no seu ser, no seu eu não visível. Entenderam? Então, depressão, ansiedade,
esquizofrenia, neurose, psicose, né? Mania de perseguição e uma série de ansiedade, enfim, pertencem a vários níveis do seu eu não visível, e não somente ao seu pensamento, entendeu? Mas o pensamento é bem cerebral. Então vejam vocês, o seu corpo físico, ele tem um prazo de validade. Isso é inexorável. Qualquer que seja a tua raça, tua cultura, tua hierarquia ascendente, tua riqueza, qualquer que seja, é inexorável. Nós nascemos, vivemos e morremos. Entendeu? Essa é a lei da natureza. Entendeu? Então, o seu corpo físico ele tem prazo de validade. E o seu pensamento vai junto, porque ele é cerebral. Entendeu? Mas a mente não. A mente é extracerebral. Entendeu? Ela é extracerebral. Entende? No extracerebral que mora a genialidade, né? No extracerebral que mora a superinteligência. Entendeu? E não no cerebral. Entende? Não é no cerebral. Então a mente é o nosso eu não visível acima do pensamento. Entende? Eu diria que a mente é onde mora o bom senso, a lógica do bom senso. Então, a mente já começa a dar o esboço da sabedoria, entende? Do sábio. Entende? Não são seus diplomas que te fazem sábio, não. A tua mente elaborada, transcendental, que te faz sábio, entendeu? É aí que você recebe o título de guru, de ser iluminado, de ser de luz, pode ser até de santo, de profeta, entenderam? De yogi, enfim. Você já está num nível superior de dimensão do não eu, do eu não visível, diria. Entendeu? Mas a mente, veja você pode entender a mente em 4 situações diferentes. Tá? Nós temos uma mente individual. Tá? É a sua mente. É a mente sua, particularmente sua. Só sua. Ela é individual. Depois nós temos uma mente coletiva. Entende? Quando você está num estádio de futebol, quando você está numa manifestação humana, né? De gritos, de protestos, de uma série de coisas, ali você entende o que seja uma mente coletiva. Tá? Uma mente coletiva. Nem sempre, às vezes, a mente, a ideia daquele indivíduo que está gritando, que está protestando, parte dele. Não, ele entra no clima da mente coletiva. Entende? No futebol você vê muito isso nas plateias, na assistência, nas torcidas. Isso é mente coletiva. Depois existe uma mente universal. Essa mente é a mente de todas as mentes. E ela está em todos os seres vivos do reino animal. Entenderam? Você pode se chamar uma formiga. Você pode se chamar um ser humano, uma baleia. Pode se chamar um elefante. Você tem uma mente universal. Todos esses indivíduos têm uma mente universal. O que é a mente universal? É uma mente só, que permeia todas as mentes. É a mente onde mora a propriedade chamada telepatia. Telepatia. Ela mora na mente coletiva. Você tem mente individual, você tem mente coletiva e você tem mente universal. Entenderam? Vejam vocês. Eu dei 2 exemplos na vez anterior e vou repetir. 2 exemplos bem simplesinhos. Né? Se você pegar um punhado de açúcar e colocar num balcão, numa mesa, daqui 2 horas, 3 horas, no dia seguinte, está cheio de formigas ali. Entendeu? Não é que as outras formigas sentiram o cheiro do açúcar, não. Aqui tinha uma formiga que vai na frente, ela vasculha todo o clima, na hora que ela encontra aquele açúcar, a mente universal dela avisa as outras que ali tem açúcar. E as outras vêm. Entendeu? Vou dar outro exemplo. O urubu, ele não sente cheiro da carniça. Não, ele vê a carniça. Quando ele não vê, ele sobe o seu voo e voa em círculos, tá? Procurando um animal morto, alguma coisa que vai servir de alimento para ele.
Quando ele não consegue ver, ele sobe mais, entende? Então ele amplia seu horizonte, seu cone de visão, entendeu? De repente ele acha, aí ele desce. Na hora que ele está descendo ainda, ele dá um voo rasante para certificar de que ele não está enganado. Aí ele desce, aí ele vê a presa. Daqui a pouco tem 20, 30, 40 urubus ali, entendeu? Os outros não estavam voando normalmente, entendeu? Eles vêm por uma mensagem da mente universal que se transmite entre eles. Isso em qualquer situação. E nós, seres humanos, também temos. Só que nós estamos sempre muito ocupados, nós estamos sempre muito preocupados, nós estamos sempre correndo, nós estamos sempre preocupados com o ter, e perdemos a oportunidade de curtir vários níveis do nosso eu não visível, que são sede de sabedoria, de grandes conhecimentos, de intuição, entenderam? E a quarta mente, bom, essa mente é incrível, é a mente de Deus, né? Eu vou dizer a vocês que é a mente que fez esse universo. Você acha ela inteligente? Entendeu? É a mente que bolou esse universo, a mente que planejou esse universo, a mente que projetou esse universo e a mente que executou esse universo. Bom, essa mente de Deus. É difícil entendê-la. Depois nós temos uma coisa chamada consciência. Eu estou subindo na escala da hierarquia do nosso eu não visível. Nós temos uma escala chamada consciência. Entende? Hoje, vejam vocês, até a ciência reconhece a consciência como primado da nossa realidade. Então, existe uma ciência chamada física quântica que considera que a nossa consciência é criadora da nossa realidade. Entenderam? Então, não me peçam para eu definir o que seja consciência. É difícil. A consciência é uma dimensão do nosso eu não visível, não físico, não material. Mas ela está presente em nossa vida. E vejam bem, a mente não morre, e nem a consciência. Elas não têm prazo de validade. O que tem prazo de validade é o teu corpo e o teu pensamento. Entendeu? Tanto que existem processos assim, paranormais, que você consegue se comunicar com mentes até de pessoas que já morreram. Entende? A comunicação com espíritos, sei lá. Entenderam? Essa comunicação existe. Mediunidade, essas coisas. Entenderam? E isso se faz graças ao nível superior da nossa mente. Entenderam? Mas a consciência é criadora da realidade. E a física quântica admite assim: você, observador, tem o poder de mudar o fenômeno observado. Veja vocês. Dependendo do observador, é possível transformar o fenômeno observado. Nessa consciência que mora um poder incrível seu chamado lei da atração. A lei da atração é uma criadora de realidades. Veja você. Não pense que ela só cria boas realidades, não. Entendeu? Você pode criar uma realidade de graça. Por exemplo, saúde. Então, a tua consciência pode ser a criadora de uma graça chamada saúde. Mas a tua consciência pode também ser criadora de uma desgraça chamada doença. Então, entenderam que muitas doenças, você é o criador delas. Entendeu? Porque a tua consciência tem uma força incrível. O teu eu não visível, não físico, não material, tem um poder incrível. E assim, como nível superior da mente, a consciência é extracerebral. Ela não mora no cérebro. Eu sempre conto uma história aqui nesse nível, muito a propósito. Albert Einstein, quando morreu, a família permitiu que se fizesse uma autópsia no corpo dele. E os cientistas, todos estavam super interessados em estudar o cérebro dele, que ele era um gênio, na matemática, na física, na cosmologia, entende? Na ciência.
E o que eles encontraram cortando aquele cérebro em muitos pedaços, em muitas fatias, estudando a fundo com microscópios potentes, eles concluíram que o cérebro de Einstein era igualzinho ao seu, ao meu. Não tinha diferença nenhuma. Por quê? Porque a genialidade não mora lá. Não é cerebral. Ela é extracerebral. Entenderam? Entenderam? Então, a tua consciência tem um poder incrível de criar uma realidade para o bem individual seu, para o bem dos teus próximos, ou para o bem coletivo, total. Entenderam? Você tem esse poder. Esse poder é incrível. Entende? E você pode atrair para você graça, coisas boas, saúde, felicidade, alegria, prosperidade. Mas também você pode atrair desgraça. E esse poder você tem. Você tem. Entende? Depois, subindo na escala... Não vou subir ainda. Vou falar alguma coisa mais de consciência. Veja você. A consciência pode ser 3 níveis. O consciente, que é aquilo que nós vivenciamos acordados, em vigília. Depois nós temos um inconsciente, que é um gravador de todas as coisas que o consciente toma conhecimento. Ele passa para o inconsciente, que é o nosso gravador. O consciente está alerta quando estamos acordados ou em vigília. Mas o inconsciente está ligado 24 horas por dia na sua vida. Ele é a sede dos seus sonhos, onde os sonhos acontecem. É no seu inconsciente. E não queira comparar o teu sonho com o sonho de outras pessoas. Não tem esse negócio de interpretação dos sonhos, não. Se você sonhar com um avião, e ele sonhar com um avião, e eu sonhar com um avião, o significado desse sonho para nós 3 é completamente diferente. Não é comum. Entenderam? Entenderam? Porque é a consciência que elabora o sonho de cada um. E ela elabora de uma forma diferente. A tua realidade é diferente da minha, do outro. Entenderam? Depois nós temos um nível de consciência chamado superconsciência. A superconsciência é uma coisa incrível. Ela se chama intuição. A intuição se chama também sexto sentido. É o primeiro sentido espiritual. O nosso sexto sentido. Entende? É a comunicação pai e filho. A genialidade nada mais é senão o desabrochar da intuição. Muitos inventores, na verdade, não inventaram nada. Eles foram descobridores. Ou seja, eles foram nomeados pela ordem maior. Descobridores. Seja lá da lâmpada incandescente, da penicilina, do computador ou do helicóptero. Entenderam? Então, a intuição é a comunicação pai-filho. O nome bonito da intuição se chama Espírito Santo. Entenderam? E ela é muito sábia. Muito sábia. Você tem o poder de acionar a tua intuição. Eu vou dar um exemplo bem banalzinho. E você vai concordar comigo. Você não põe despertador amanhã. Não põe despertador. Antes de dormir, você diz assim, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. Não, é às 5 horas que eu tenho que acordar. Pensa nisso, repete algumas vezes e pode ir dormir. Que às 5 horas você vai ser acordado sem despertador. Isso é o aflorar da sua intuição. E ela, como um esporte, como tudo, precisa ser acionada a todo momento, para que cada dia ela se manifeste de uma forma mais evoluída na tua cabeça. Entende? Então, a intuição é um tesouro inestimável que você já nasceu com ela. Mas a maior parte das pessoas ignoram isso. Entende? E se você não põe a intuição para funcionar, sozinha assim é difícil. Entende? Nem Einstein, que era tão inteligente, sabia que ele acionava a intuição dele. Numa das biografias de Einstein, ele diz assim, pensei 99 vezes na solução de um problema e não encontrei. Eis que deixei de pensar, não é que a solução apareceu? Então, na verdade, sem ele perceber, ele tinha acionado a sua intuição. E a sua intuição tornou consciente a solução do problema que ele queria. Entenderam? Então, a intuição é uma coisa muito efetiva. Eu não estou falando em fantasia, nada disso. É a pura realidade da tua vida. Entenderam?
Agora veja, o meu tempo aqui acabou, hoje nesse programa. Mas veja, eu prometo falar sobre a quinta dimensão, que é sobre o espírito. Aliás, a minha jornada se chama Cura pela Medicina Espiritual. Aqui é o teu nível do seu eu não visível, é um nível muito superior, entende? Você é espírito, você é alma, você é consciência, você é mente e você é seu pensamento. Obrigado por toda essa atenção, já recebeu um sinal que temos que sair daqui, porque o nosso horário acabou. Estão convidados para a minha próxima jornada, quinta-feira que vem, às 18 horas. Muito obrigado, sejam todos muito felizes. E para isso preciso de muita saúde. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, o telefone da minha clínica, na Avenida Pacaembu, 1024, é o 11 3661 4243. 11 3661 4243. Até a próxima.